Uma coisa que eu tenho percebido hoje e nos últimos dias agora é que eu tenho dedicado muito pouco tempo a parar, refletir, pensar, escrever. É uma coisa que eu costumo fazer bastante, costumava fazer bastante. Eu acho que tem a ver com algo que é muito natural na vida da maioria das pessoas, que é o caso de as pessoas não têm tempo para isso, entende? Eu morava com meus pais, como eu falei já, e lá eu trabalhava, eu tinha minhas contas a pagar, eu era responsável pelas minhas coisas, porém ainda assim, eu acredito que morando com os pais, apesar de você ter várias responsabilidades, acaba você meio que tirando um pouco do peso de si próprio, então você fica um pouco mais tranquilo. E eu conseguia, parar, ficar, depois trabalhei, fiz minha parte lá, parava, refletia, eu ficava analisando a todo momento, né, filosofia de vida, o que eu queria, o que eu não queria, e dentre outros aspectos da vida, ficava, ficava como fala, sem o que fazer, entediado e muitas coisas do tipo, porque eu acho que eu estava confortável na situação, né? Era uma situação muito confortável, não tinha tantos enfrentamentos no dia a dia. Alguns dias atrás eu vim planejando e ontem eu fiz a viagem para outro lugar, para outra cidade, para outro estado, e hoje eu estou aqui. E eu me peguei nos últimos dias, dedicando muito pouco tempo a isso que eu costumava fazer, que é ficar sentado lá, escrevendo e tal, refletindo. Eu não acho que talvez seja algo ruim ou algo bom. Cada coisa tem seu momento. Escrever eu gosto de escrever, eu gosto de refletir, porém tem momentos que eu também chego a um ponto excessivo da coisa. Eu acho que o agora, o por eu não estar fazendo isso agora, tem a ver muito com isso de porque eu estou em um cenário atual de desconforto. Então, um cenário em que eu estou desconfortável, que eu basicamente tenho que fazer acontecer agora. Porque, tipo, eu não tenho estrutura, não tenho muitas coisas, não tenho pessoas, não conheço ninguém aqui ainda. Eu estou num lugar novo, sem conhecer pessoas, sem um trabalho ainda. Cheguei ontem, tá? Então a cabeça, ali, por mais que eu não esteja pirando como eu estava antes de vir para cá, que eu estava pirando muito mais, ainda assim a mente não se importa tanto nesse momento com essas coisas, com a filosofia, com as reflexões, com analisar a vida como um todo, ou dedicar um tempo a pensar sobre isso, porque ela vê outras coisas como uma prioridade muito mais massiva. E uma coisas como que devem ter uma atenção maior a ser tomada, a ser, sabe, prestar atenção em fazer algumas coisas específicas, como resolver algumas burocracias da vida adulta, ir ao tal lugar, fazer tal coisa, arrumar um emprego e tal. Possivelmente daqui a um tempo eu vou me estabelecer melhor e talvez eu volte a passar mais tempo escrevendo e refletindo, mas nesse momento a minha cabeça está muito mais atento para isso, para a questão de se estruturar, para não dar merda, sabe? Para fazer acontecer, para não dar merda. Acho que isso tem seus pontos bons. Você se permanece muito mais no momento presente, eu acho. Mas esse também, esse fato em um grau excessivo, que é o que acontece com a maioria das pessoas, então as pessoas passam a vida inteira nesse estado de a única coisa que está na mente é a sobrevivência, então pagar as contas, trabalho, resolver assuntos da família. É um estado meio cansativo demais e tende a prejudicar a pessoa. Não conseguir dedicar tempo a pensar, a entender a si próprio, a entender a vida, a refletir sobre as questões, a tomar as suas decisões pensando em algo mais estratégico, mais futuro, é algo que é benéfico isso para a pessoa. E se ela não o faz, tende a prejudicá-la na vida. Mas eu acho que é algo que tem se tornado muito normal, e tem sido normal para a grande parte da população isso. Porque a pessoa passa muitas horas indo e voltando para o trabalho, no trabalho em si. Quando a pessoa está em casa, ela está cansada e tem que fazer outras coisas, como fazer comida, ir ao mercado, pagar contas, resolver assuntos. E no dia a dia da pessoa, a pessoa acaba tendo micro períodos de tempo onde ela consegue talvez ter para si. E ela não lhe cabe esses pequenos momentos de tempo que poderia ter para si, ficar escrevendo, lendo, refletindo sobre a vida.
O que a pessoa tende a fazer é, pô, descansar, sentar no sofá, deitar numa cama, acabar passando um período no celular ou assistindo um filme, porque a pessoa só quer não fazer nada, sabe? Ficar em inércia. Por uma questão de cansaço até excessivo que a vida traz. Principalmente morando em uma cidade maior, que possui trânsito, possui burocracias maiores. Você vive em um contexto com muitas pessoas ao redor, uma cidade grande no caso. Eu acho que parte disso é bom, esse fato de você estar presente ali no momento atual, mas isso de maneira excessiva é prejudicial para o ser humano. Não parar esses períodos para poder refletir, para poder pensar, para poder decidir com maior clareza, é prejudicial. Eu espero não cair nesse limbo, sabe, de viver no automático ali. Espero não cair nesse limbo novamente. Já passei grande parte da vida nisso.